Então, começando aqui, conexões, o texto Fugindo da Vacina. Em 1904, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. A cidade apresentava uma grande aglomeração de pessoas e a falta de saneamento básico contribuía para o aumento dos casos da peste bubônica, febre amarela e a varíola. Febre amarela até hoje, né, a gente tem problemas aí. Para modernizar e sanear a cidade, né, limpar a cidade, no caso, né, reduzindo o número de casos das doenças, foi realizado um plano de urbanização que derrubou casas, desalojou pessoas e causou muita revolta na população. Da forma como foi feita, tu imagina, tu tá lá na tua casinha, né, e por conta de saneamento básico, eles iam lá e chegavam a destruir. Causa revolta no grupo de uma população mais necessitada, digamos assim, né? Esse quadro se agravou quando a vacinação contra a varíola foi divulgada como obrigatória, inclusive como ação policial para que as pessoas se vacinassem. Como não se conheciam os efeitos da vacina e não foi explicado à população como seria essa aplicação, as pessoas foram às ruas e entraram em conflito durante uma semana, gerando muitas mortos e feridos. Esse episódio ficou conhecido como a revolta da vacina. As vacinas e os antibióticos são os principais responsáveis pelo aumento da expectativa de vida dos seres humanos. Então, assim, aqueles grupos de pessoas que são contra vacinar, porque a vacina vai dar isso, a vacina vai dar aquilo, gente, todas as manchetes, as informações que vêm falando, manchete principalmente em WhatsApps, né, aqueles áudios de médico e tudo aquilo sobre vacina já foi provado que é fake news, tá? A vacina e a medicação como antibiótico, eles são os principais responsáveis pelo aumento da expectativa de vida. Então, quando começou a se vacinar a população em massa, e em campanhas de vacinação, aumentou a expectativa de vida. Então, é positivo, né? Bom, hoje nós temos alguns governantes aí que dizem que não é obrigatório. Como é que eu posso dizer que não é obrigatório? A vacina tem que ser obrigatória, né? Ela tem que ser obrigatória e ela tem que ser fornecida pelo Estado, né? Ela tem que ser gratuita para a população, né? A gente paga nossos impostos para isso, né? Então, agora dizer que a vacina não é obrigatória, a vacina tem que ser obrigatória, tá? E aí eu falo nas vacinas em geral, tá? Não só dessas que a gente está falando aqui no texto, mas a vacina de uma forma geral aí, todas as vacinas, né? Vocês observaram aí que o número de pessoas, por exemplo, sarampo era uma doença que já não estava mais acontecendo, né? E ela voltou com tudo agora, né? Febre amarela, doenças que a vacina já estava resolvendo, e aí a população, por não ouvir mais falar, ou por, de repente, acreditar nessas fake news que passaram muito para eles acabam dizendo, não, a vacina não é importante, mas não tem conhecimento científico nenhum para falar sobre isso, né? Então, a vacina sim é importante, a vacina tem que acontecer, as crianças têm que ser vacinadas, né? E os pais acabam, não, porque a vacina diz que a vacina dá tal coisa. Como diz, né? Não posso estar em diz, eu tenho que ir de acordo com o que a ciência diz, tá? Os dados que a ciência mostra, tá aí a expectativa de vida que não nos deixa mentir. Se em 1945 as pessoas, 40, né, as pessoas morriam com 45 anos e hoje estão com 80 e poucos, estão indo aí, né, com uma expectativa mais longa, o que significa isso? Que sim, as vacinas funcionam, que sim, esses medicamentos funcionam, né? Então, a gente tem que acreditar. Aí, atualmente, porém, existem grupos de pessoas no mundo e até no Brasil que acreditam que as vacinas poderiam trazer consequências ruins. Esses são as pessoas que eu estou falando aí, né? Que elas acham que as vacinas trazem consequência ruim, com o desenvolvimento de síndromes ou de sintomas graves e se recusam a tomá-las e vacinar seus filhos. Essa atitude coloca em risco a saúde individual dessas pessoas e apresenta também uma ameaça à saúde coletiva, tanto que já foram identificadas na América do Norte e na Europa novos casos de doenças consideradas erradicadas, como eu falei, já tinha falado aí o sarampo.
Vou falar um pouquinho, então, das defesas do corpo agora, mas eu acho que tem alguém pedindo para entrar, né? Quem é esse Igor? Pessoal, tem horário para entrar na sala, eu já estava explicando a matéria. Então, em relação à vacina que eu falei, é isso, né? Eu já tinha dado o exemplo ali do sarampo, então, existem grupos aí de pessoas que acreditam que não deva dar. Pessoas que não têm conhecimento científico para isso, tá? Principal. A ciência, ela vem em cima de dados. Ano passado a gente estudou método científico, ela observa, ela faz experimento, ela comprova, não deu certo, vamos tentar de novo. A ciência funciona dessa forma, né? Com evidências e fatos. Agora, o disque, a boca a boca, né? O fulano diz que o Beltrano falou um médico. A gente recebeu tanta fake news esse ano que tinham médicos que iam para lá falar de alguns medicamentos para verme aí que iam matar, que era bom para Covid. Ninguém provou nada disso, simplesmente essas pessoas falavam e todo mundo saía acreditando, né? Na ciência que se acredita, tá? E não em disque. Oi. É igual a cloroquina, quando fala que ajudava. Hoje eles sabem que só piora, porque só dá o efeito ruim, não ajuda em nada. Sim, e a ivermectina também, que é para verme, né? Não é só essa. Então, assim, ó, cuidado, tá? Cuidado com o que se escuta, cuidado com o que se passa adiante, né? Não é à toa que a gente chegou no grau que a gente chegou aí de número de pessoas vacinadas. A campanha de vacinação é para vacinar as crianças. E as pessoas não vacinam porque ouviram falar, né? Cuidado com o que se ouve falar. Foi a ciência que falou? Se foi a ciência, tudo bem. Agora, se não foi, não dê ouvidos. Por mais que você acredite na tal pessoa, tá? Ela precisa, de fato, ter comprovação científica para poder falar o que fala, né? Não se acredita em tudo. E as defesas do nosso corpo? Além dessas defesas aí, digamos, artificiais, vacina, medicamentos que a gente toma para para melhorarmos, né, para evitarmos doenças, existem as defesas naturais, né? A capacidade do corpo de resistir a doenças e infecções combatendo seus agentes causadores é chamado de imunidade, né? Quando a gente fala assim, minha imunidade está baixa, minha imunidade está alta, né? A imunidade tem a ver também com qualidade de vida de cada pessoa. Se a pessoa se alimenta bem, se ela toma muita água, se ela faz atividade física, ela tem uma boa imunidade. Normalmente ela vai ter uma boa imunidade, a não ser que ela já tenha alguma doença aí que debilita a imunidade dela, tá? Mas normalmente ela já vai ter. Então, tudo aí, alimentação, vida saudável, né? Bastante líquido, enfim, são fatores importantes para aumentar a nossa imunidade. O corpo humano tem diferentes formas de defesa para evitar a entrada de bactérias, né? Nós temos, por exemplo, a pele, ela evita a entrada de substâncias estranhas. Imagina se a gente tem um corte na pele, qualquer coisinha que a gente tem na pele, às vezes infecciona porque entrou alguma bactéria por ali. Então, a pele é uma proteção contra a entrada de agentes estranhos, um micro-organismo, bactérias, fungo, qualquer protozoário, larvas de vermes, enfim. A lágrima, a saliva, contém lisozima. É uma enzima, é uma substância, tá? Que a gente... E essa enzima, ela degrada as células bacterianas. Então, ela já também é um mecanismo aí de combate, né? De imunidade nossa, né? Combate a agentes estranhos. Tosse e espirro. Com esses movimentos, substâncias estranhas ou micro-organismos são expelidos. Então, quando a gente tosse, quando a gente espirra, a gente está eliminando aí alguns agentes infecciosos que poderiam estar entrando no nosso organismo, reconhece, manda para fora. É a primeira defesa, né, que a gente diz. São os primeiro mecanismo de defesa nosso, tá? Mesmo com essas barreiras, esses agentes causadores de doenças podem invadir o organismo. Então, outras formas de defesa são produzidas. Então, eu tenho a pele, eu tenho a lágrima, e a saliva, eu tosse, espirro, só que, mesmo assim, o micro-organismo conseguiu entrar no nosso corpo. Aí nós temos outra defesa que a gente chama de leucócitos. Esses leucócitos são as células brancas, são os glóbulos, né, brancos do sangue, tá? Agem de diferentes maneiras, tem vários tipos de leucócitos, tá?
O objetivo deles é evitar a ação de micro-organismos e outros agentes que podem provocar doenças. Existem duas formas principais de defesas pela ação dos anticorpos, tá? Uma delas é o englobamento de partículas dos micro-organismos. Só um pouquinho que eu vou sair aqui, porque eu acho que tem alguém que... Vinícius. Gente, temos horário para aula. A aula é 7h30. Olha o horário que entra na sala. E a professora está explicando a matéria, né? Respeitem o horário. Eu passei o ano todo falando isso, tá difícil, né? Opa. Aqui, botando. Então, as principais defesas são de anticorpos, né? Englobamento direto de micro-organismos. E aqui nós temos a ação dos anticorpos, tá? Aqui está um anticorpo atacando uma bactéria. Essa aqui é uma bactéria, em forma de bastão, tá? Essa bactéria aqui. E esses aqui são os agentes de defesa, né? Os anticorpos, tá? Então, no decorrer da nossa vida, né? Nosso corpo tem contato com vários agentes estranhos que podem causar doenças. Só um minutinho, pessoal. Gente, agora são 7h51, a nossa aula começa às 7h30. É uma falta de respeito com o professor, desculpa, mas é. E com todo mundo que chegou no horário. A gente já explicou, já conversamos, mas é complicado. Continuando aí, então. A gente já falou das defesas, né? As primeiras defesas, e agora a gente está falando aí das defesas, digamos que mais profundas, né? Quando o vírus, o bactéria, ou qualquer micro-organismo consegue penetrar por essas, né, as defesas, mesmo espirro, tosse e tudo mais, e chegar né, mais profundamente, e aí nossos anticorpos entram em ação. Os linfócitos, como eu já tinha falado, né? Os leucócitos. Linfócito é um tipo de leucócito, tá? Os leucócitos, que são os glóbulos brancos do sangue, né? Tem vários tipos aí também, né? Então, continuando. Aqui está a bactéria, aqui estão os agentes, né? Para a defesa do nosso corpo, que estão agindo sobre a bactéria. Imagine que a gente tenha um corte no braço, alguma coisa, e uma bactéria entrou ali, né? Porque na superfície do corpo tem bactéria, o que impede que ela entre a pele, né? Que é um dos primeiros mecanismos aí de defesa do nosso corpo, tá? Então, quando esses agentes infecciosos, bactérias, vírus, ou o que quiser, entram no nosso organismo, ele produz substâncias de defesa, que são os anticorpos. Qualquer anticorpo vai ter, para todo antígeno, e a gente chama de antígeno, substâncias estranhas ao nosso corpo, pode ser vírus, bactéria, protozoário, até uma proteína estranha, tá? Qualquer proteína que entra no nosso organismo, que não seja do nosso corpo, é um antígeno. E esse antígeno, ele vai desencadear a produção de anticorpos. E para cada antígeno específico, quando eu falo em antígeno, pensem em micro-organismo, pensem em qualquer agente estranho que entra no nosso organismo. E aí o nosso organismo combate ele produzindo anticorpos. De um modo geral, a presença dos anticorpos indica a imunidade contra a doença. Por isso que quando se faz a vacina, quando eles estão fazendo o teste aí com as pessoas em relação à questão da Covid, aí, dando exemplo, quando a pessoa, o que eles pegam? Eles pegam um grupo de pessoas, vão lá e colocam uma dose menor, uma proteína daquele vírus, da Covid-19, por exemplo, SARS-2, né? O que eles vão fazer? Aí eles esperam tempo, por isso que demandam tempo para fazer a vacina. Esses dias eles perguntaram por que está demorando tanto para fazer a vacina? Porque demandam tempo, é um grupo de pessoas que está sendo testada. Aí o que acontece ali? Eles esperam aquele tempo, mais ou menos uns 10 a 15 dias, não sei quanto eles estão dando aí para
para desenvolvimento de anticorpos da Covid, mas é em média 10 dias. Aí a pessoa retorna lá, eles vão tirar o sangue e vão ver se no sangue dessa pessoa tem a formação de anticorpos. E aí é que está a imunização, quando a gente produziu anticorpos, tá? Então, e a gente chama essa imunização de ativa, porque a vacina, ela faz o teu corpo produzir os anticorpos específicos, diferente do soro, que já tem os anticorpos prontos, tá? Então, no nosso sistema imunológico tem memória, a memória imunológica, informações para a produção dos anticorpos que ficam armazenados. Assim, se tivermos novamente contato com o mesmo agente infeccioso, os anticorpos são rapidamente produzidos para atacá-lo antes que os sintomas da doença apareçam. Quando a gente pega uma doença, por exemplo, uma catapora, né? A pessoa pega a catapora e ela tem um período em que ela vai ter a manifestação da doença, as pintinhas vermelhas, febre, dor no corpo, dor de cabeça, enfim. Aquele período que a pessoa está tendo os sintomas é o período que ela está produzindo anticorpos. Quando ela melhora, ela já está com os anticorpos prontos. Então, por isso ela não vai ter novamente uma catapora, um sarampo, depois de ter uma primeira vez. Por isso, a importância da vacinação, para que a pessoa não tenha e não corra risco, porque sarampo mata. Ah, mas sarampo é uma doença comum. É uma doença comum, mas o sarampo pode matar crianças, certo? Então, a gente tem que ter um cuidado, por isso que a importância da vacinação. Assim, se tivermos contato, né, então vai desencadear a liberação dos anticorpos que você já produziu, porque você tomou a vacina. É dessa maneira que a vacina age, levando o corpo a produzir uma memória imunológica contra a doença, evitando que ela se desenvolva quando entramos em contato com o seu agente causador. E aí, se você tomou a vacina, né, e por isso a necessidade de tomar a vacina, você já está imunizado. Ah, você até tem contato com o vírus, ele até entra no seu corpo novamente, mas você já tem a sua defesa pronta, tá lá, é só ativar. Aí a memória vai lá, reconhece, opa, esse aí eu já vi, aí libera os anticorpos específicos que você já tem produzidos. Depois dessa fase, o corpo está preparado para produzir os seus próprios anticorpos. Isso pode acontecer quando a pessoa já teve a doença alguma vez ou quando recebeu a vacina, como eu falei. Alguns casos, para auxiliar na defesa após o contato com agentes estranhos do corpo, podemos usar o soro como anticorpos específicos pronto contra determinada substância tóxica, como o veneno de animais. Ou de bactérias mesmo, né? O tétano. Existe o soro antitetânico e a vacina contra o tétano. Existem duas formas. Quando a pessoa não tomou a vacina, então ela não está imunizada. E se ela se corta e o médico, eles geralmente acham necessário dar o soro se ela não tem a vacina. Então, aí a vacina, o que é? O soro, o que é? Ele tem já todos os anticorpos, eles vão agir ali naquele momento. Mas eles não criaram a memória imunológica no teu corpo, tá? Então, a gente diz que a vacina, ela tem uma imunização ativa. E o soro, ele tem uma imunização passiva, tá? Por que passiva e por que ativa? Porque o soro, tu vai receber tudo pronto, teu organismo não vai ativar a produção de anticorpos. A vacina, não. A vacina você vai tomar, o teu corpo vai reconhecer um agente estranho, vai produzir anticorpos e fica lá. Pronto. Entrou em contato, aí ele já libera. Então, ele tem um trabalho de produzir anticorpos, tá? Exemplo ali também foi dado como veneno de animais, o soro antiofídico, né? O soro contra mordidas de cobra. Não falo picada porque ela não tem... ela tem dente mesmo, né? E ela morde. E ao morder, ela injeta o veneno na pessoa, né? É uma época propícia agora, e em relação à questão do desmatamento também aumenta muito a entrada de cobras, né, nas nossas residências. Eu aqui em casa eu tenho 3 cachorros, e de vez em quando eles dão umas rosnadas diferentes, exatamente o que eles estão vendo? Cobras. E aí a gente tem que ter um cuidado, né, porque tem algumas cobras, principalmente na nossa região aqui, coral, está acontecendo bastante, a coral verdadeira, inclusive, e ela tem um veneno muito potente. Então, a pessoa vai ter que ser encaminhada para um hospital para tomar o soro, e aí ele já tem os anticorpos prontos, né? E ainda tem que ficar hospitalizada, né, gente? Porque são as consequências bem graves ali. Então, no caso do soro, por que não tem vacina
picada de cobra, mordida de cobra, né? Porque não é necessário. Imagina, as pessoas... Por que eu vou tomar uma vacina para produzir anticorpos contra uma cobra que eu não sei nem se eu vou ser mordida? E são vários tipos, né? Tem soro polivalente, que é para todos os tipos, tem específicos, enfim. Então, não tem necessidade. Agora, para vírus, bactérias, que a gente tem contato com as pessoas, aí sim, né? Então, essas toxinas ou venenos de animais, eles também podem ser usados em tratamento emergencial de doenças como raiva, tétano, como eu falei. Isso evita o comprometimento da saúde, porque provoca uma reação mais rápida ao organismo, né? O corpo sozinho levaria um tempo maior para produzir os anticorpos. O soro, portanto, promove uma resposta mais rápida. Depois dessa fase, o corpo já está preparado para produzir seus próprios anticorpos, né? Isso pode acontecer, como eu falei, através da doença ou através da vacina. Durante a gestação, a criança recebe da sua mãe anticorpos prontos. Logo após o seu nascimento, continua recebendo essas substâncias de defesa pelo leite materno. Esses anticorpos contribuirão para a defesa da criança, a primeira defesa, né? Então, a importância da amamentação aí é justamente porque a criança é como se ela estivesse recebendo uma vacina da mãe, né? Ela já está recebendo anticorpos prontos. Englobamento direto de micro-organismos. O que seria isso? Quando, por exemplo, os leucócitos, ou os fagócitos, né? Que atuam englobando e destruindo partículas do corpo em um processo chamado de fagocitose. Então, os leucócitos, eles são células de defesa. E os fagócitos são tipos especiais de leucócitos, que eles vão fazer fagocitose. O que seria fagocitose? Fago significa comer, cito vem de célula. Então, é o momento em que as células de defesa englobam as partículas invasoras, englobam mesmo, de englobar e destruir, tá? Esse processo é considerado um método de defesa quando o englobamento envolve algum micro-organismo ou substância que poderia prejudicar o corpo. E aqui está mostrando a pele, uma farpa entrando, bactérias presentes ali junto com a farpa. Aí o que acontece? Olha só, ali está o fagócito, ó, indo lá para... Ele vai lá e ele envolve a bactéria e destrói a bactéria, tá? Então, isso é fagocitose o nome, englobamento de partículas sólidas pela célula. Quando o corpo entra em contato com as bactérias através da pele, como acontece com o corte ali que a gente viu, existem células de defesa que atuam destruindo as bactérias que se espalham pelo corpo, né? Impedindo que elas se espalhem mais, né? As doenças infecciosas acontecem pela entrada de micro-organismos outro parasita no corpo, desencadeando um processo de infecção, pode ser vírus, pode ser bactéria, pode ser protozoários, e os vermes podem causar infecções aí. As vacinas atuam na prevenção de grande parte dessas doenças infecciosas. Dependendo do tipo de ocorrência, a transmissão, essas doenças podem se espalhar rapidamente pela população, sendo classificadas como pandemia, epidemia ou endemia. Existem doenças que ocorrem como um resultado de hábitos de vida ou tendências genéticas. Por exemplo, doenças cardíacas, câncer de pele, doenças de sistema cardiovascular, entre outras. Essas doenças não são transmissíveis, não passa de uma pessoa para outra, mas, portanto, não são consideradas infecciosas. Hipertensão, câncer de pele, contato com o sol, doenças, né, enfim, cardíacas. E aí a diferença entre pandemia, epidemia e endemia. Então, a pandemia, todo mundo está falando em pandemia aí, né? Ocorre quando uma doença se espalha rapidamente por todo o mundo. Aí está a palavra mundo, né? Pandemia o mundo todo, resultando em um grande número de pessoas infectadas, atualmente pela rápida mobilidade das pessoas de um continente para o outro, lembrando ano passado, né, dezembro, no janeiro, por aí, China já começou a registrar os primeiros casos, fevereiro já alertou, e nós, em março, já tivemos a primeira morte aqui em Santa Catarina, então, rapidamente, né? Pessoas viajam, né, circulam, aviões, enfim, né? E aí lembram quando foi que fechou tudo, pessoas ficaram em navios, em cruzeiros, foi um auê, né? Atualmente, pela rápida mobilidade, então, das pessoas de um continente para o outro, as chances de pandemias aí, né,
de uma doença grave ocorrem bastante alta. Por isso, existem algumas medidas de controles em aeroportos, portos, rodoviárias, para tentar conter a transmissão de doenças. Exemplos aí de algumas pandemias, nós vamos acrescentar aqui o SARS-2, né, que é o Covid-19, nós temos a gripe H1N1, foi 2009, ou não lembro a data, e a gripe aviária H5N1 também, né? São exemplos de pandemia. Epidemias. Ocorre quando uma doença transmissível, né, atinge subitamente um grande número de pessoas, em um mesmo período de tempo em várias regiões. Por exemplo, se uma doença ocorre em vários bairros de uma cidade, temos uma epidemia municipal. Se ocorre em várias regiões do país, temos uma epidemia nacional. Então, ocorre em determinado período de tempo em algumas regiões, não é no mundo todo, tá? No caso, ela em várias regiões aí, né? A endemia ela é um pouquinho mais específica, ela ocorre quando a doença acontece com frequência em uma mesma região, mantendo constantemente pessoas doentes. Normalmente está relacionada a condições ambientais, com os desmatamento, acúmulo de água parada, aumento do número de insetos transmissores de doença, questão aí também de saneamento básico, enfim. Exemplos de endemia, a esquistossomose, a doença de Chagas e a malária, que são doenças que estão sempre acontecendo em regiões como o norte, ali, malária, né? Então, elas são frequentes, todo ano acontece, e ela se mantém num ritmo, né? Por isso que aí, estão falando aí, questão da dengue também, né? Pode ser considerada aí epidemia e endemia, dependendo da situação. Agora ela já está como epidemia, né? Porque ela está vindo, então, bem preocupados aqui em Santa Catarina com o aumento de casos de dengue, tá? Aí, em geral, as principais formas de contaminação por doenças infecciosas, beber água contaminada, né? Se você não tem cuidado com a água, com alimentos contaminados, mal lavados, mal cozidos. Transmissão através da picada de insetos, dengue, febre amarela, zika, chikungunya, enfim, todas através de picadas de mosquito, de insetos. Transmissão direta de pessoa para pessoa, que aí é da Covid que a gente está no momento, né, gripe e tudo mais, né. O surgimento de pandemias, endemias e epidemias pode estar relacionado a diferentes fatores associados à maneira de transmissão dessas doenças. Um exemplo é a falta de tratamento de água e esgoto, que faz com que as pessoas consumam água ou alimentos contaminados, podendo desenvolver doenças como disenterias, verminoses, cólera, ascaridíase, que é a lombriga, né? E nesse caso, a ação de órgãos públicos pode levar a saneamento e a população, no caso, é de extrema importância controlar essas doenças. Quando a gente fala aí da dengue, nós temos que ter um cuidado, não tem que estar só esperando por agente de saúde, né? E sim, nós temos cuidado com o nosso terreno e tudo mais, a nossa casa, né? E isso, fazer controles, né? Essa atividade aqui seria uma atividade com glitter biodegradável colorido para a gente fazer em sala para ver o contágio, né? Mas não vai ser possível, então esqueçam. Essa atividade, deixa eu já anotar aqui, porque a semana que vem nós vamos estar corrigindo, página 40, 41, deveres, tá, gente? Vai ter mais, porque a semana que vem a gente vai estar terminando. Agora a gente vai falar sobre saúde coletiva. Coletiva e o ambiente. Isso tudo é deveres, tá? Então, a saúde coletiva está relacionada à garantia do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas em geral, né? Determinada comunidade. Isso somente é possível com um ambiente limpo, bem estruturado, proporcionando à população condições dignas de vida. Óbvio, saneamento básico é essencial nesse caso. Essas condições envolvem acesso à água potável, coleta de lixo, tratamento de esgoto, educação, espaços de lazer, alimento saudável. Não são todas as pessoas que têm acesso a isso, a gente sabe disso, né? Saneamento básico, isso é o governo que tem que proporcionar, nós pagamos impostos para isso. Evitar que as pessoas adoeçam está relacionado a um ambiente limpo e acesso à água de qualidade. Isso pode ser garantido pelo saneamento básico, né?
tratamento de esgoto, que segundo, só um minutinho, o IBGE é o conjunto, né, de ações, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? A sigla, é o conjunto de ações que visa modificações das situações ambientais com a finalidade de prevenir a difusão e a transmissores de doença e de promover a saúde pública e bem-estar da população. Essas ações envolvem tratamento e a distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana, coleta de lixo, drenagem de água da chuva, evitando enchentes e alagamentos. Com isso, evita-se, né, que a população entre em contato com as bactérias, vírus e outros parasitas presentes nos dejetos humanos, melhorando aí a qualidade de vida e diminuindo, sim, a ocorrência de doenças, principalmente reduzindo a mortalidade infantil. E ali o esgoto e efluente são águas servidas, né, são todos os resíduos líquidos que saem das casas. Mesmo diante de tantos benefícios para a saúde das pessoas e do ambiente, muitos bairros, até cidades inteiras, não têm saneamento básico. Observe o gráfico. Aí nós temos aqui, tratamento de esgoto. 44,9% do esgoto do país são tratados, 44,9%. A média das 100 maiores cidades brasileiras em tratamento de esgotos foi de 50 das maiores, tá? Imagina, metade. Apenas 10 delas tratam acima de 80%. Aqui seria uma pesquisa, não vai ser feita. Doença, saneamento básico. As principais doenças relacionadas com a falta de saneamento básico, riscos estão ligadas ao contato da água contaminada. Essas doenças são responsáveis por muitas internações hospitalares no Brasil e por quase metade das mortes de crianças até 1 ano de idade. A contaminação da água pode ocorrer principalmente pelo lixo, dejetos humanos, de animais, medicamentos e outras substâncias químicas que são despejados aí no esgoto. Doenças que podem estar relacionadas com a falta de tratamento de água e esgoto. Doenças como disenterias infecciosa, cóleras, verminoses, são contraídas pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Isso, ano que vem, a gente estuda no 8º ano, mas lá para o final do ano a gente vai estudar as verminoses, tá? Em algumas verminoses, como a esquistossomose, também conhecida como barriga d'água, aquela que a criança fica, ou a pessoa fica com barrigão, bem magrinha, mas com barrigão, a larva, que é bem pequena, em alguns milímetros, ela pode entrar diretamente pela pele das pessoas, ao nadar em rios, lagos que recebam esgoto. Se a maioria dessas doenças está relacionada à água contaminada, é necessário evitar que o esgoto chegue a essas águas, né? O primeiro passo é que a população receba a água tratada e encanada, e o segundo, promover a coleta e o tratamento de esgoto. E aí as bactérias que podem ter na água, né? Ali salmonella, Escherichia coli, esquistossoma não é bactéria, é protozoário, a cólera é uma bactéria. Só o esquistossoma que é um protozoário, tá? Micro-organismo. Diferente da bactéria, né? Quando essas doenças são identificadas, crianças e idosos precisam de atenção especial, pois são mais sensíveis à desidratação, que ocorre principalmente nos casos de vômito, diarreia, que devendo ser encaminhados ao atendimento médico, né? Quando aparecem os primeiros sintomas. Doenças relacionadas ao acúmulo de lixo nas grandes cidades atraem insetos e outros animais, como ratos. Durante as chuvas, esse lixo... E aí a gente está vendo várias enchentes em tudo que é lugar, né? Entope bueiros e agrava enchentes, provocando alagamentos. E muitas crianças acabam entrando em água, pessoas entrando em água quando der de esgoto, né? E isso aí pode trazer doença. A doença denominada leptospirose, causada por uma bactéria chamada leptospira, está associada a esse problema. A água da chuva, que leva às ruas e outros locais, dissolve a urina dos ratos com bactérias e as pessoas podem adquirir a doença ingerindo água ou alimentos contaminados. Ou então entrar pela pele, né, lesões na pele e tudo mais. Trata-se de uma doença grave que exige atendimento rápido médico, né? O lixo que não é coletado também é principal local de acúmulo de água onde mosquitos transmissores de doenças podem se reproduzir
principalmente o mosquito Aedes aegypti, que são agentes transmissores da dengue, zika, vírus, né? Zika vírus, chikungunya, febre amarela, como eu já falei. Principal forma de evitar a ocorrência dessas doenças é evitando a proliferação do mosquito transmissor. Para isso, é preciso manter um ambiente limpo, sem lixo, em locais, né? Evitando proliferação do mosquito transmissor e evitando aí, né, acúmulo de lixo em locais que acumulem água. A poluição também afeta a saúde, né? A poluição da água, do solo, do ar são responsáveis também por mortes das pessoas em todo o mundo. Muitas substâncias liberadas no ambiente pelas indústrias, pelos carros, deixa eu ver o horário aqui para não passar muito, e também pelas atividades domésticas, entram em contato com pessoas, causando problemas como doenças respiratórias, cardiovasculares e também as alergias. Respirar partículas de poluição afeta principalmente crianças e idosos, que são os mais fracos, né? E as mulheres grávidas, aumentando as chances do nascimento de bebês com prematuros. Mas o problema não está somente fora de casa, pois há problemas respiratórios causados pela convivência com fumantes também, chamada de tabagismo passivo, quando a pessoa convive com aquela pessoa que fuma. A poluição afeta todos os seres vivos e se tornou uma ameaça para a saúde humana, levando milhões de pessoas à morte anualmente em todo o mundo. Isso ocorre principalmente em países em rápido processo de industrialização e com poucos recursos econômicos. No Brasil, alguns estados e municípios apresentam programas de medição, de acompanhamento do nível de poluentes, indicando maneiras de intervir e melhorar a qualidade de vida e mais atividade. Página 44. Estou anotando aqui, depois eu vou colocar no grupo. 44, 45. Cuidados com a saúde individual. Células, tecidos, órgãos e sistemas do corpo humano são dinâmicos, pois recebem, produzem, modificam e liberam substâncias o tempo todo. Eles estão interligados em suas funções e hábitos de vida das pessoas, podem interferir em seu funcionamento. Uma boa alimentação, uma prática de exercícios físicos, a higiene pessoal e o sono regulado, por exemplo, contribuem para a saúde individual. A pergunta que não quer calar: quem de vocês fez as atividades que os professores de educação física mandavam? Se eu perguntar, e se vocês são sinceros, a maioria vai dizer que não fizeram, né? Mas era importante ter feito. Professora, eu vou falar bem a real. Só não fiz porque eu já tô passado, tá? Mas não é questão de estar passado. Atividade física é para... Eu sei, mas é que eu já faço futebol. Mas é para saúde. Então é importante, alongamentos e tudo mais, né? Mas eu já faço alongamento no futebol. Ô, prof, eu fiz assim, eu fiz quando deu vontade. Meu Deus. Quando eu não tinha nada pra fazer, aí eu falava, olha, professor passou coisa de educação física. Aí eu fazia. Aham, tá bom. Eu imagino. Quando eu via aquilo postado ali, porque as minhas aulas... Deixa eu só fechar aqui um pouquinho. E aí, talvez a gente continue isso aqui para a próxima, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Aqui. Ficou muito longa.